Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 8 de fevereiro de 2025, vamos fazer a nossa oração da noite, segundo a palavra do Senhor Jesus, no livro de Salmo, capítulo de número 23, a partir do verso 1, assim diz a palavra do Senhor Jesus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse é um salmo de Davi, um salmo conhecido por todos nós. A palavra do Senhor diz que a boca fala do que está cheio o coração. Davi, ele transbordava um amor, uma intimidade com Deus. E nós podemos identificar o nível de intimidade, de entrega, de fé que Davi tinha com Deus por intermédio dos seus salmos. Quando nós queremos conhecer alguém, a melhor forma de conhecer alguém é ouvindo o que essa pessoa fala, porque as palavras transmitem o pensamento, os desejos, o caráter, as prioridades. Davi amava Deus, priorizava Deus e tinha comunhão com Deus. Ele declarou no primeiro verso: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou seja, eu confio em Deus. Deus está do meu lado e Ele suprirá todas as minhas necessidades. Arriba em Deus, não terei falta de nada. Esse é o salmo de Davi, que eu pessoalmente considero o salmo mais completo, porque é um salmo, em cada verso ele descreve um cuidado de Deus de uma maneira muito específica. No verso 12 ele diz: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Ele está a dizer que Deus lhe dá repouso, Deus lhe dá segurança, Deus o leva ao lugar onde ele pode receber o alimento, verdes pastos. A ovelha se alimenta de verdes pastos. Deus lhe dá o melhor alimento. Deus renova as suas forças. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Deus lhe dá a água pura, a água viva. Porque Deus é a fonte. Refrigera minha alma, fala de descanso. Por quê? Porque durante a nossa caminhada com Deus, enquanto estivermos aqui na terra, teremos desafios, lutas, batalhas e situações que muitas das vezes nós não iremos perceber. Será difícil para nós, o fardo vai pesar, mas é nesse momento que Deus refrigera a nossa alma, que Deus ele coloca o bálsamo, que Deus nos faz encontrar a paz que excede todo entendimento. Sem o descanso de Deus não é possível caminhar. Sem o descanso de Deus não é possível superar, porque o fardo torna-se tão pesado, as coisas tornam-se tão difíceis. Se não for a mão de Deus, o poder de Deus sobre as nossas vidas, nós simplesmente fracassamos, desistimos.
Ou seja, em um resumo dos benefícios de ter Deus nas nossas vidas, de viver para Deus, de obedecer a Deus, nós só temos vantagens. Em todos os níveis. Deus, Ele nos guia, Deus, Ele nos guarda. Arriba, Deus nos protege, Deus nos dá o melhor alimento. Deus traz alívio para as nossas almas. E vamos ler o verso 4, que é uma afirmação. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Arriba, Davi está a dizer ainda que eu esteja sobre perigo, porque o vale da sombra da morte representa um lugar de perigo. Arriba, um lugar de exposição, um lugar arriscado. Ainda assim, eu não temerei, porque Deus está do meu lado. Fala de proteção. Ou seja, não importa as circunstâncias, não importa a ameaça do inimigo, eu sei que Deus estará do meu lado, me guardando, me livrando, me protegendo. Essa é a declaração de Davi. Ou seja, não temerei mal algum. Ainda que 1000 se levantem contra mim, o meu Deus, Ele vale mais do que milhares. Ainda que um exército se levante contra mim, o meu Deus é a minha defesa. O meu Deus é o meu escudo, a minha fortaleza. Depois dessa ministração, depois de ouvirmos tudo que Deus pode fazer por nós, o cuidado dEle, nós entendemos que em Deus nós podemos descansar, que Deus, Ele é suficiente para nós, que o mundo não tem nada, nada a nos oferecer. Deus é a plenitude, Deus é a força, Deus é aquele que nos guia, aquele que nos guarda, aquele que nos livra. Então precisamos investir na nossa intimidade, na nossa comunhão com Deus. Precisamos estar cada vez mais perto. Davi sabia que sem Deus ele era nada. Sim, porque Davi era um simples pastor de ovelhas, mas Deus o levantou e o fez rei. Deus o capacitou. Deus o livrou dos seus inimigos. Ele colocou no trono de Israel. Deus exaltou Davi no lugar mais alto. Ele também declara no Salmo de número 27. Uma coisa pedi ao Senhor, que possa morar na sua casa todos os dias da minha vida. É isso que nós devemos buscar incessantemente. Viver na presença de Deus, andar com Deus, obedecer a Deus. Porque Deus, Ele é tudo para nós. Quando nós declaramos Deus é tudo para mim, se alinharmos com a palavra que ouvimos hoje, faz muito sentido. Porque Deus, Ele é tudo. Deus, Ele pode tocar. Deus, Ele pode transformar. Todas as áreas da nossa vida. Não há nada que Deus não possa fazer, até aquelas coisas pequenas que nós achamos pequenas, mas que afetam a nossa vida, coisas pessoais, as nossas emoções, os nossos desejos. Deus, Ele pode fazer, porque Deus, Ele se importa. Não é questão de fazer apenas, é questão de cuidado. Porque Deus tem zelo pelo seu povo, pela sua igreja, pela sua herança. Vamos lutar com todas as nossas forças para nos mantermos na presença desse Deus que é maravilhoso.
desse Deus que cuida, que guarda, que livra. Arriba desse Deus que salvou as nossas almas e que virá e que voltará para buscar a sua igreja. Arriba que voltará para buscar a sua herança. Assim como Davi ansiava a presença de Deus, nós também devemos buscar. Porque saiba que no decorrer da caminhada, quando você se cansar, quando você não enxergar uma luz no fundo do túnel, você vai começar a minguar, a secar. Arriba nós precisamos de manutenção espiritual. Precisamos buscar a face de Deus todos os dias da nossa vida. Precisamos desejar a sua presença todos os dias da nossa vida. Querer estar com Ele, não somente pelo que Ele pode fazer, mas porque Ele é o nosso Deus e nós precisamos do seu amor, do seu cuidado, da sua presença. Precisamos do seu Espírito Santo, que é a vida de Deus em nós. Vamos orar. Vamos pedir para que Deus nos ajude a permanecer firmes na sua presença. Que o mundo não venha nos corromper. Que o mundo não venha nos afastar desse Deus maravilhoso. Que as circunstâncias não venham matar a nossa fé. Arriba não venham afogar-nos. Porque Deus prometeu que quando passarmos pelas águas não iremos nos afogar. Deus, nós te louvamos e te exaltamos. Ó Deus, mais um dia na tua presença, ó Pai. Bendizemos o teu nome, porque tu és um Deus maravilhoso. Arriba, Deus, tu és poderoso, Pai. Ó Deus, nós cremos que assim como o Senhor foi com Davi, o Senhor é conosco. Ó Deus, porque o Senhor permanece o mesmo. Deus, o Senhor não pode mentir, não pode falhar. Arriba, Deus, o Senhor é imutável. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. Arriba, Deus, por isso nós te louvamos e te agradecemos. Porque a tua bondade, Deus, permanece. Porque a tua misericórdia, Deus, ela permanece e se renova a cada manhã. Arrimando pelas nossas vidas. Ó Deus, nós cremos em cada palavra declarada. Ó Deus, nós cremos em cada promessa. Arriba, Deus, cremos que o Senhor está do nosso lado. Ó Deus, que o Senhor não nos deixará. Arriba, Deus, que o Senhor não nos abandonará. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, bendizemos o nome daquele que vive e reina para todo sempre, do Alfa, do Ômega. Ó Deus, tu és o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Se conosco, Deus, como o Senhor prometeu. Caminha conosco. Livra-nos, ó Deus, do maligno. Arriba, Deus, guarda os nossos corações. No nome do Senhor Jesus Cristo. Perdoe, Deus, os nossos pecados, as nossas faltas. Ó Deus, perdoe as nossas falhas e iniquidades. Arriba, Deus, porque temos pecado, temos falhado contra ti. Arriba, Deus, contra ti somente pecamos. Ó Deus, e fizemos o que é mal perante aos teus olhos. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, segundo a tua benignidade. Pai, o Senhor nos sonda e nos conhece. Ó Deus, o Senhor conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Ó Deus, o Senhor guia os nossos passos. Pai, começa a lavar, ó Deus, os nossos corações. Remova, Deus, toda mágoa. Remova, Deus, toda maldade.
Ó Deus, a tua palavra diz: quem subirá no monte santo do Senhor? Aquele que tem as mãos limpas, aquele que tem um coração puro, arriba aquele que não se entrega à vaidade. Arrimando, Deus, limpa-nos, para que as nossas vestes tornem-se, ó Deus, brancas, alvas como a neve. Ó Deus, o Senhor declarou na sua palavra que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é justo e fiel para nos perdoar, ó Deus, e nos purificar de toda a injustiça, porque são os nossos pecados que nos afastam da tua presença. Arriba, Deus, são os nossos pecados que impedem as nossas orações de ser respondidas. Arriba, Deus, então restaura-nos mais uma vez, no poderoso nome de Jesus Cristo. Arriba, Deus, não permita que os cuidados desse mundo, arriba, Deus, as preocupações, as lutas, as batalhas, arriba, Deus, nos afastem da tua presença. Ó Deus, que o Senhor seja a nossa prioridade. Arriba, Deus, que o Senhor seja sempre as primícias. Arriba, Deus, assim como Davi, que ansiava, Deus, pela tua presença, assim como a corça suspira pelas correntes das águas. Arriba, Deus, assim a nossa alma suspire. Arriba, Deus, deseje e anseie pelo Deus vivo, pelo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Arriba, pelo Deus que é fiel, santo. Ó Deus, a tua palavra diz que o agricultor saiu semeando a palavra, mas muitas sementes não prosperaram, não deram frutos. Arriba, Deus, por causa das preocupações desse mundo. Ó Deus, por causa do pecado. Arriba, Deus, por vários motivos. Ó Deus, que toda palavra que já foi lançada sobre os nossos corações, que venha dar frutos, ó Pai. Arriba, Deus, frutos dignos de arrependimento. Ó Deus, que essa palavra venha nos levantar. Ó Deus, venha nos reerguer. Arriba, Deus, traga o desejo de estar na tua presença. Ó Deus, traga o desejo, arriba, de te servir. Ó Deus, não apenas pelas bênçãos, mas porque o Senhor é o nosso pastor. Ó Deus, nós queremos andar arriba no teu aprisco. Ó Deus, ser direcionadas por ti. Ó Deus, ser cuidadas por ti. Arriba, Deus, guia-nos pelos verdes pastos. Arriba, Deus, leva-nos às águas tranquilas. Refrigera, Deus, as nossas almas. Que por um momento, Deus, possamos esquecer os nossos problemas e que estejamos voltados. Arriba, Deus, que os nossos olhos estejam virados para ti, o Deus da nossa vida e o Deus da nossa salvação. Arriba, Deus, que o nosso amor por ti cresça a cada manhã. Ó Deus, porque o teu amor por nós é tão grande, Pai, que nós não podemos mensurar. Arriba, Deus, não podemos contar. O Senhor entregou o seu Filho em prol das nossas vidas, das nossas almas. Arriba, Deus, guarda os nossos corações. Remova, Deus, todo desânimo. Remova, Deus, toda tristeza, toda angústia. E traga, Deus, a tua força. Arriba, Deus, a força sobrenatural. Que possamos voar como águias no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Ó Deus, mais uma noite, clamamos, Pai, pela tua proteção. Sê conosco, ó Deus, como o Senhor prometeu até a consumação dos séculos. Que toda a ferramenta preparada contra nós e a nossa casa, Deus, para o dia de hoje, que não venha prosperar. Livra-nos, ó Deus, de todo mal.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã para todo sempre. Amém. Glória a Deus.